Conversar agora, aliás, a gente vai falar agora sobre um assunto que foi outro assunto polêmico, igual esse do concurso das forças de segurança aqui, que foram alvos de fraude de criminosos, que é o passaporte da vacina no trabalho. O que aconteceu? Semana passada, o ministro Onyx Lorenzoni do Trabalho, ele assinou uma portaria, publicou uma portaria dizendo que as empresas não podem demitir trabalhadores que não estejam vacinados contra a Covid, porque muitos estados, muitas empresas já estão determinando que seus funcionários estejam vacinados para poder entrar no local de trabalho, inclusive alguns órgãos públicos, incluindo aí o Palácio do Planalto. Mas só o presidente que não está obrigado a apresentar nada, mas no Palácio do Planalto precisa, que no TRT precisa, enfim, vários locais precisam também, tanto públicos quanto privados. Para tirar algumas dúvidas a respeito dessa portaria, que muitos especialistas dizem que é inconstitucional, eu vou conversar agora com a advogada Aline Lamenha, advogada trabalhista, que já está comigo aqui via Skype. A gente vai conversar com ela para tirar todas as dúvidas a respeito disso. Olá, doutora Aline, boa noite, bem-vinda aqui à nossa estreia no Jornal do Acta. Nossa, que honra! Boa noite, Derek. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer conversar com você. Deixa eu começar fazendo logo uma pergunta. Do que trata essa exigência do cartão de vacinação para o trabalhador? Olha, veja só. Diante dessa Covid-19, dessa pandemia que estamos enfrentando, as empresas viram-se na necessidade de ter medidas preventivas de saúde e segurança no trabalho. E a maneira que elas encontraram, uma delas, além de fornecer equipamentos de proteção individual convencionais, como máscara, álcool em gel, foi exigir essa questão da vacinação, né? Do cartão de vacinação. E, doutora, eu expliquei aqui por alto, mas queria que você pudesse detalhar melhor para a gente essa tal da portaria do Ministério do Trabalho. O que exatamente ela diz? Diante dessas medidas, né, que as empresas estão tomando, a portaria ela veio para dizer que é proibido essa questão de apresentação do cartão de vacinação. Só que tem um detalhe aí. Como muitos sabem, muitos falam que é inconstitucional, porque a portaria ela não tem força de lei. Então, ela não vai vincular o judiciário, certo? Foi mais uma questão de interpretação do ministro do Trabalho. Então, nesse caso, porque você tem a portaria, tem estados e municípios que estão determinando aí que as pessoas só podem entrar em locais públicos ou privados se estiverem vacinados, tem locais de trabalho, órgãos públicos também. Mas a grande pergunta que muita gente questiona, inclusive os que são contrários à vacina, a vacina é obrigatória? Olha, segundo o STF, no julgado recente, ele decidiu que é obrigatória. Mas por quê? Porque no direito a gente tem o interesse público sobre o interesse privado, ou seja, diante de uma coletividade, diante de uma pandemia da Covid-19, viu-se a necessidade de tornar a vacina obrigatória, visto que nós íamos prejudicar toda uma sociedade, né, diante de uma minoria que não gostaria de tomar a vacina. E, inclusive, essa questão da obrigatoriedade, se formos pensar mais a fundo, é um desmembramento da democracia, porque a maioria concorda em tomar a vacina. Então, por que não vamos tomar? Não é verdade? Sim, inclusive, eu gostei da deixa que você deixou aqui, que falam tanto, né, que a minoria tem que se curvar à maioria. A maioria está se vacinando, a gente tem um número enorme de pessoas. Exatamente. Milhões de pessoas se vacinando no Brasil. Quem não quer se vacinar, vai ter que vacinar. Né? Simples assim, né? A conta é muito difícil de fechar, não. Agora, doutora, deixa eu perguntar mais uma coisa. Qual que é a preocupação das empresas em regulamentar os seus atos de gestão medidas contra a Covid-19? Veja só. Acho que muita gente não sabe que na Constituição ela diz o seguinte, que as empresas elas são obrigadas a promover a saúde e segurança no trabalho. Então, assim, a gente pode voltar um pouquinho antes da pandemia. Agentes químicos, físicos, biológicos, que são agentes insalubres, que o empregador ele tem que fornecer o equipamento de proteção individual ou coletivo, senão ele vai sofrer uma sanção, uma multa da fiscalização, uma reclamatória trabalhista, caso de doença ocupacional equiparada sem trabalho. Então, assim, quando se viu o contágio da pandemia, da Covid-19, e considerando que o trabalho também é uma aglomeração, o empregador fez, espera aí, né? Eu também tenho que me resguardar, porque senão eu vou ser multado. Então, assim, é muito complicado você dirimir isso
Mas temos que observar também que o empregador, ele tem o princípio da alteridade no direito do trabalho, que ele deve promover a saúde e segurança no trabalho, porque senão ele vai ser penalizado. Então, por exemplo, se o empregado, ele entra nas câmaras frias e congeladas, se ele não tiver o capote, não tiver a máscara correta, o empregador ele vai sofrer uma sanção. E partindo mais a fundo, né, se formos pensar que os trabalhadores é a sociedade, né? Tudo que acontece no ambiente de trabalho a gente leva para a sociedade. Então, assim, a gente vai ter uma sociedade doente, vai ter uma sociedade incapaz, elas vão ter muitos benefícios por incapacidade, vai abarrotar mais ainda a previdência social, muitos benefícios, desde benefícios por incapacidade até mesmo a pensão por morte. Então, assim, se há um grande índice de benefícios por incapacidade, por exemplo, nas empresas, o fator acidentário de prevenção delas vai ser muito maior. Então, assim, é muito mais profundo do que a gente pode perceber, porque os dois lados têm aquela preocupação, né? Tem a questão da vacina, mas também tem a questão da penalidade. Então, é algo que a gente tem que pensar muito no caso concreto, usar o princípio que a gente fala muito da proporcionalidade, da razoabilidade, em nome de uma coletividade, porque, assim, nós não podemos prejudicar o direito das pessoas, mas também a gente tem que pensar que somos coletivos, somos sociedade, vivemos em conjunto. Então, a maneira que as empresas encontraram de ter, peraí, eu não quero ser multada, mas também eu quero proteger meus trabalhadores, foi a questão desse cartão de vacinação. E é uma questão tão básica também, a questão de vacina, né? Muita gente acredita na fake news de que, mas a vacina é experimental. A própria Anvisa, que é o nosso órgão máximo aqui de saúde, já disse, não, as vacinas são seguras, elas podem ser tomadas, e a gente está, só abrindo um parênteses aqui, a gente chegou numa situação tão complicada que você tem diretores da Anvisa sendo ameaçados de morte, já foram 3 vezes, pelo menos, que eles foram ameaçados de morte, quando surgiu a notícia de que iriam começar a analisar vacina para crianças. Teve até um pai que acabou sendo identificado, disse, se arrependeu, que não, eu falei demais, não devia ter falado, que disse que não queria vacinar o filho, que se tivesse que vacinar ia tirar do colégio e que ia matar os diretores da Anvisa. O nível da coisa que a gente chegou. Né? Então é importante, isso que você falou, doutora, que a vacina é uma coisa coletiva, é algo coletivo, não é só por você, é por todos, porque um que não esteja vacinado dentro do local de trabalho já faz um estrago, porque tem muitos locais de trabalho, muitos escritórios, enfim, que pessoal com ar-condicionado, e cresce um risco, aumenta o risco também para os trabalhadores que estão lá dentro, né? Por isso que é importante. A observação que você fez é muito importante nesse sentido. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta, engatando nessa, porque a grande dúvida é que se o trabalhador vai poder ou não ser demitido caso não se vacine. A grande preocupação das pessoas é justamente por isso também que veio essa portaria do Ministério do Trabalho. Aí eu queria saber, existe realmente essa possibilidade? A gente já ouviu falar, inclusive, só um outro parêntese, estou cheio de parênteses hoje, que a Prefeitura de São Paulo, se não me engano, já exonerou 2, pelo menos servidores, porque não se vacinaram. Mas isso é poder público. A empresa privada, ela pode agir da mesma forma? Veja só, no direito a gente não tem aquele tudo ou nada como a gente imagina, né? Como a sociedade comum imagina. A gente sempre analisa o caso concreto. Então, assim, no direito do trabalho, nós temos 3 tipos de sanções, que é a advertência, a suspensão e a demissão, certo? Então, assim, a interpretação vai ficar a cargo do poder competente, do órgão competente, por exemplo, a Justiça do Trabalho, o juiz, né? Porque nós que somos advogados, nós somos instrumentos da justiça. Então, assim, me parece razoável que o empregado, se ele não quiser tomar a vacina, que ele seja advertido, olha, você tem essa cartilha aqui, nós estamos fazendo essa questão de saúde e segurança do trabalho, mas o empregado não quer. Então, assine um termo de responsabilidade, dizendo que se vai acontecer alguma coisa, porventura, tiver um contágio na empresa, você pode ser penalizado. Então, assim, não se pode também, eu quero que se vacine da noite para o dia e quem não quiser vai ser demitido. Não é assim. Os empregadores, eles têm que implementar uma cartilha, um programa de saúde e segurança no trabalho, explicar para os trabalhadores, ter todos aqueles cursos, treinamentos e tudo mais, e mostrar, se não acontecer, o que pode acontecer. Então, assim, é algo muito delicado, mas que temos que andar juntos. Não é só o empregador ou só o empregado. E também, em contrapartida também, se o empregado não quiser tomar a vacina, me parece razoável que ele possa apresentar um atestado médico, caso ele tenha alguma patologia que a vacina, porventura, possa agravar, então é caso de, assim, dele ficar incapaz ou piorar no quadro dele.
Então, assim, é algo que justificaria não tomar a vacina. Então, por isso que eu reitero as minhas palavras, que tem que ser analisado o caso concreto, mas nunca perder de vista a razoabilidade, a proporcionalidade e o bem comum. Doutora, eu queria que você me explicasse rapidamente como é que pode atuar advogado nesse caso, que a gente está entrando na seara que vai dar conflito, vai ter processo, enfim, é certeza que vai acontecer alguma coisa. E como é que os advogados vão poder agir nessa situação? Então, que o Brasil ele é um país muito litigioso, mas nesse caso de saúde e segurança no trabalho, como tantos outros, é muito importante que tenha a questão da saúde preventiva nas empresas. Então, como o advogado poderá atuar? Ele tem que chegar junto com a empresa, com a RH, mostrar propostas, ter uma cartilha, uma planilha de saúde e segurança no trabalho e fazer de uma forma com que use a proporcionalidade, a razoabilidade. Olha, se o empregado não quiser tomar vacina, vamos colocar aqui um termo para ele assinar, porque caso ocorra um contágio, ele poderá ser responsabilizado. Não, podemos colocar também, se ele apresentar atestado médico particular, ele pode ficar isento da vacina. Então, assim, tem que se chegar num bem comum para a gente não gerar injustiças, porque o que a gente quer é o bem coletivo. Então, assim, a gente também não pode jogar tudo para o empregador, para ele ser multado, para ele sofrer reclamatórias trabalhistas e dizer que ele não forneceu o EPI eficaz, mas também não podemos impor ao empregado a tomar uma vacina de tal forma que possa prejudicar a saúde dele. Então, o que eu digo é que a empresa, mais do que nunca, tem que ter um advogado especializado na área de saúde e segurança no trabalho para poder dirimir essas questões da melhor forma possível. Com certeza, é um campo minado, né? Essa história é um campo minado. Exatamente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Conversei aqui com a advogada trabalhista Aline Lamenha. Doutora Aline, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, espero vê-la em breve novamente aqui no Jornal do Acta. Muito obrigada, um prazer foi meu, boa noite. Boa noite, até a próxima. Mas, minha gente,